Vamos começar pelo enunciado. Variações linguísticas são comuns e enriquecem a sociedade, constituindo-se de diferentes modificações temporais, culturais, sociais e econômicas, entre outras. Com base nisso, os textos 1 e 2 propõem uma reflexão crítica acerca da. Então, vamos lá nos textos para ver do que eles tratam. Texto 1, ele fala que, ao longo das gerações, os adolescentes sempre desenvolveram sua própria linguagem, né? Que nos anos 50, quando uma coisa era boa, se dizia é super bacana. Já nos anos 60, virou é uma brasa mora. Depois, com os hippies, virou a maior curtição bicho. Hoje em dia é irado, legal e bacana novamente. O texto 2 traz pra gente um guia prático, né, sobre a linguagem, as gírias e os jargões adolescentes para entender essa linguagem deles. Então, tem umas palavras aqui usadas e o que elas significam. Vamos lá para as alternativas. Letra A. A letra A fala que os textos 1 e 2 refletem a repressão ao dinamismo no vocabulário e no cotidiano dos jovens de hoje. Os textos, como a gente viu, eles não estão fazendo nenhuma repressão a essa linguagem dos adolescentes. Então, essa alternativa é falsa. A linguagem não está sendo reprimida. Letra B. Transformação comum na linguagem de adolescentes ao longo dos tempos. Ora, essa é a alternativa correta. Por quê? O texto 1 mesmo fala. A variação da linguagem dos adolescentes é uma coisa que já vem de muito tempo, desde a década de 50, 60, foi evoluindo, foi mudando, inclusive alguns termos podem até voltar, como o bacana, que era usado na década de 50, né? E hoje em dia voltou a ser utilizado na gíria, no jargão adolescente. Então, parece que a letra B é a nossa resposta. Vamos ver as outras. Letra C. Derivação de muitas palavras usadas por jovens advindas de outras épocas. Cuidado, essa aqui está errada, por quê? O texto 1, na verdade, ele fala que algumas gírias podem perdurar por anos ou mesmo voltar a ser usadas tempos depois, mas não fala que elas derivam de outras usadas no passado. Então, aqui está errado. Letra D. Mudança na compreensão de palavras antigas quando comparadas às atuais. Também está errado. Embora as gírias, segundo a natureza delas mesmas, empreguem a linguagem conotativa, não é falado nesses textos que houve mudança de compreensão de palavras de antigamente, porque esse uso denotativo ainda permanece. A gente não tem única e exclusivamente a gíria. O sentido da palavra não vai ser sempre empregado no conotativo. O denotativo ainda permanece. Então, a D também é falsa. Criatividade na modificação e redução de inúmeras expressões na fala jovem. Criatividade não é citada nos textos. A variação linguística não é tratada como criativa aqui, mas como uma coisa natural dos seres humanos. Os adolescentes, desde sempre, de todas as gerações, constroem gírias e têm uma linguagem, um jargão próprio. Então, a resposta dessa questão é letra B.